Para que ocorra uma comunicação mediúnica, é necessária a observação de diversos cuidados e fatores, tanto pela parte de nós encarnados, quanto pela parte dos espíritos superiores, coordenadores dos serviços de mediunidade no mundo terreno, sob a égide do Cristo. Até que se concretize a mensagem final em nosso plano, os espíritos nobres dirigem etapas como o conteúdo da mensagem, o seu formato, o mecanismo mediúnico, que é a fala, a escrita, o grupo encarnado, que a receberá. A nós encarnados cabe a organização material, a educação do instrumento mediúnico, os médios, a equipe, o estudo regular e o desejo de crescimento moral. Como funcionam as reuniões mediúnicas? Qual o papel dos médiuns na comunicação? Como o espírito transmite as informações do plano espiritual para o plano material? Essas são algumas das questões do programa de hoje. Sejam bem-vindos ao Despertar Espírita Mediunidade. Queridos irmãos, que Jesus nos abençoe. Você que nos assiste pela Web TV Nova Luz, no Brasil e no mundo, que você nos ouve pela Rádio Rio de Janeiro 1400 AM, que o Despertar Espírita sirva como ferramenta de estudo e iluminação para todos nós. Esta é mais uma produção do Clube de Arte e do Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, o Recanto da Prece. Convidamos você a estudar conosco o Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Hoje estaremos mais centrados no capítulo 19 da segunda parte desta obra que tanto instrui e consola. E quem vai falar para nós sobre o papel do médium nas comunicações espíritas é o Dr. Sérgio Thyssen. Ele é médico, físico e apresentador do programa O Livro dos Espíritos, aqui na TV Nova Luz. Então, seja muito bem-vindo, Dr. Sérgio. Olá, Berenice. Eu fico muito feliz de estar mais uma vez aqui na nossa TV, podendo abordar mais um tema interessante, importante e que tem a ver com a doutrina espírita de um modo geral e a mediunidade em particular. Pois bem, é a reunião mediúnica que se tem em todos os centros, né, as casas espíritas, se falam muito sobre essa reunião mediúnica. O que acontece nessa reunião? Qual é o objetivo da reunião mediúnica? Berenice, os objetivos podem ser variados. Se nós estamos nos referindo à prática da mediunidade nos centros espíritas, nós podemos ter, por exemplo, o exercício mediúnico numa reunião para um grupo que esteja fazendo a sua educação e o seu desenvolvimento da mediunidade. Então, a reunião ali, ela será de certas características. Nós podemos ter no mesmo centro um grupo e uma reunião que seja já voltada para a assistência aos desencarnados. Então muda um pouco a finalidade e algumas características terão que ser diferentes também. Na mesma instituição ou em outra, nós podemos ter uma reunião chamada de desobsessão, que é uma reunião que exige certos preparativos específicos, porque a finalidade dela já é um pouco diferente. E nós podemos imaginar que teríamos, portanto, outras reuniões mediúnicas, cada uma com a sua intenção. Por exemplo, existem grupos de desobsessão especial, quando se busca atender a um nível de aprofundamento maior as questões ligadas às situações das pessoas, problemas às vezes
ligados à doença, à enfermidade, ligada a uma série de perturbações, e aí os preparativos são ainda mais específicos. Nós podemos ter uma reunião que seja de assistência aos diretores e à administração da casa. Então ela é mediúnica, ela é muito parecida com as outras, mas ela tem uma outra finalidade. Então as finalidades vão podendo ser bem variadas e há uma estrutura básica, mas que pode ser diferenciada de acordo com o objetivo mais específico daquela reunião. Nós podemos abrir até um pouco mais, nós podemos entender que uma reunião no seu aspecto vinculado ao passe, à fluidoterapia, ela também tem os seus aspectos mediúnicos. Então, ela também poderá ter uma estrutura diferente. Então, a gama de possibilidades é muito grande. Tudo vai depender da instituição, daquele grupo específico, vamos dizer assim, de um matiz que a própria diretoria da casa estabelece para aquele grupo funcionar e trabalhar. Então existem diferenças, mas existem questões que são questões básicas, questões fundamentais e que devem ser contempladas por todas elas. E que tem muito a ver com o intercâmbio propriamente dito. Por exemplo, nesses exemplos que você falou, dessas reuniões mediúnicas, o médium, que ele trabalha nessas reuniões, ele necessariamente ele tem que ter uma mediunidade ostensiva, ele tem que ter uma vidência, ele tem que ter uma psicofonia. Quais são os requisitos para um médium trabalhar nesses Muito bem. exemplos? Então, essa sua pergunta tem a ver um pouco com a questão que nós estávamos introduzindo antes, né? Por exemplo, numa reunião de educação e desenvolvimento mediúnico, nós não necessitamos que as pessoas tenham mediunidade ostensiva. Se elas tiverem, é muito bom também. Mas como ela é de desenvolvimento, e a gente lembra que a mediunidade ela pode ser natural, espontânea, alguém já vir para a instituição com uma mediunidade um pouco descontrolada, sem conhecimento básico doutrinário, a pessoa, né? Então ela vai, no centro espírita, obter, vamos dizer assim, aquilo que ela necessita, em termos de preparação e de cuidados, para mais dia, menos dia, funcionar na reunião mediúnica. Mas nós nos lembramos que muitas vezes, ou quase sempre, os grupos mediúnicos, mesmo aqueles mais adiantados, que já estão trabalhando nessa seara há mais tempo, médiuns mais experientes, nós devemos ter nesse conjunto tanto médiuns ostensivos, por exemplo, médiuns de vidência, médiuns de psicografia e especialmente médiuns de psicofonia. Enquanto que nós também devemos ter pessoas que podem ter alguma sensibilidade, mas que não sejam de mediunidade ostensiva. Elas são úteis também nas reuniões mediúnicas de um modo geral, nas reuniões espíritas de um modo geral. Por exemplo, o papel de um médium passista que não tem mediunidade ostensiva ou de um médium dialogador, de uma pessoa que sabe conversar com os espíritos. Ele é muito importante tanto quanto o passista. Vamos dizer que um espírito necessitado, muito enfermo, no mundo dos espíritos, é trazido para se comunicar, o coordenador ou a coordenadora pode requerer que o médium passista aplique o passe no espírito que está se manifestando naquele momento. Enquanto ele próprio, coordenador, ou um outro pode estar dialogando, conversando, procurando trazer àquele espírito a orientação, o esclarecimento sobre a sua situação, sobre as suas questões pessoais, mesmo ele estando desencarnado. A gente sabe que o mundo espiritual é uma mera continuação das experiências que nós todos temos na Terra, visando o nosso crescimento, o nosso aperfeiçoamento moral e assim por diante. Então, no conjunto de uma reunião mediúnica, nós devemos ter vários participantes.
Alguns, é claro, para certa finalidade, com mediunidade ostensiva. Outros, grupos que não visem, vamos dizer assim, a prática mediúnica mais voltada para a assistência espiritual, podem ter, na grande maioria, médiuns não ostensivos. E que os não ostensivos de hoje, alguns serão ostensivos de amanhã. Quer dizer, todos nós temos potencialidades, né? Sem Podemos dúvida. desenvolver a mediunidade. Sem dúvida. Você falou aí desses vários exemplos dessas reuniões mediúnicas. Por exemplo, você falou de dar uma assistência aos espíritos sofredores. Qual é o objetivo, assim? Porque eles já desencarnaram, né? E aí eles precisam voltar, vem nessa reunião mediúnica, e qual é o objetivo desse diálogo? Berenice, às vezes nós ficamos com a ideia de que aqueles que desencarnam, por uma razão ou por outra, vamos dizer assim, por causa de uma enfermidade, por causa de terem alcançado uma idade avançada, ou por uma situação de um traumatismo, fruto de um acidente qualquer, ou mesmo vitimados pelo suicídio, e que muitas vezes, uma vez desencarnando, eles estão naturalmente bem de novo no mundo espiritual. Mas, na verdade, aqueles que trabalham na seara mediúnica, mesmo em situações ainda bem simples, vão se dando conta pelas comunicações ou percebem pela vidência as grandes necessidades dos espíritos desencarnados de uma certa condição, despreparados, por assim dizer, no sentido de viverem a vida espiritual após a morte, ou a chamada vida do além-túmulo. Há um despreparo muito grande, porque há uma ignorância muito grande sobre a própria imortalidade. Como é que as coisas se dão no além? Como é que as pessoas vivem? Que lugares existem? Então, como nós somos limitados do lado de cá, nós levamos para o além, ou para o lado de lá, as limitações, porque não basta estarmos já numa outra realidade, por mais que ela seja muito mais ampla e com muitas possibilidades de percepção das suas características a mais, isso não significa que nós estejamos libertos das nossas dificuldades pessoais. Então, o que acontece? Nós poderíamos pensar, então, por que o mundo espiritual superior, espíritos, vamos dizer assim, abnegados, caridosos, amorosos, voltados para o bem comum de um modo geral, por que eles não fazem tudo no mundo espiritual? Por que eles precisam das reuniões mediúnicas para a assistência aos infelizes, a assistência àqueles que apresentam essas dificuldades? Porque, por causa da diferença vibratória, por causa do hiato que existe entre a condição moral daqueles com maiores dificuldades e estes seres de maior elevação, tem que haver como que um grupo intermediário, elementos intermediários que servem de vínculo, de ligação entre aqueles que estão em regiões muito distintas. Para que a gente tenha uma ideia, nós, quando estamos na matéria, encarnados, nós estamos todos na superfície. Então nós nos vemos uns aos outros, independente de não nos conhecermos, de não sabermos as características de cada um, das culturas diferentes, dos povos, dos países e assim por diante. No mundo espiritual nós nos dividimos. Então existem regiões elevadas, regiões medianas, vamos dizer assim, as mais populosas, e regiões inferiores, ainda muito populosas também, em função das limitações morais das pessoas, dos espíritos, das almas que vivemos num mundo de provas e expiações. Então, o que acontece? Há uma grande necessidade de assistência a essas populações que, quando desencarnadas, vivem em patamares de dificuldades físicas e morais, mesmo desencarnados.
nós ouvimos falar de umbral, não é verdade? Existe umbral médio, umbral inferior, umbral superior. Existem zonas de treva, zonas de abismo. Lá para o alto existem zonas de arte, cultura e ciência, de amor fraterno universal, de governo da vida, quanto mais nos elevamos, como que nas condições gerais do nosso mundo. Em todas essas regiões existem espíritos. Então, para as realidades inferiores, a espiritualidade superior se debruça para ajudá-los, para resgatá-los, para reerguê-los, porque eles, sem essa ajuda externa, eles não conseguem sair, muitas vezes, de décadas ou de séculos de viverem nessas regiões. Então, o grupo mediúnico, como ele é sempre, ou quase sempre, na nossa questão, no plano dos encarnados, ele se localiza entre as regiões inferiores e os espíritos mais elevados. Então, é nesse grupo mediúnico da Casa Espírita que nós vamos ter as reuniões mediúnicas sérias, a que se refere o codificador, para que haja condições de trazer para a sintonia com os médiuns encarnados, ostensivos agora, para que eles recebam, vamos dizer, o tratamento espiritual e, muito especialmente, a orientação, o esclarecimento, para que eles entendam as suas situações. E que são situações, muitas vezes, penosas, dolorosas, e que faz com que eles se demorem nessas realidades por muito tempo. Então, se existe um papel dos mais relevantes dos centros espíritas no planeta, seja no Brasil, a grande maioria, seja nos muitos países hoje em dia no mundo, é que tenhamos reuniões mediúnicas sérias, claro, voltadas para a assistência aos espíritos com dificuldades. Qual a importância de estudar o Livro dos Médiuns para que faça um grupo mediúnico? Berenice, o Livro dos Médiuns é o livro mais importante, é o grande tratado sobre a mediunidade que a espiritualidade, através de todos aqueles que participaram da codificação e muito especialmente pelo próprio Allan Kardec, nos deixaram como um legado de luz para todas as questões relacionadas à prática mediúnica. Então, se nós vamos nos preparar por uma razão ou por outra, porque já temos uma pequena sensibilidade e alguém nos disse que isso se chama mediunidade e que devemos desenvolvê-la, ou se tendo ou não alguma sensibilidade, nós estamos desejando auxiliar nessa seara de trabalho, o Livro dos Médiuns e um conjunto de outros livros, que são livros auxiliares, vão fazer parte, vamos dizer assim, de um currículo, porque o estudo de todas as questões básicas doutrinárias, do Espiritismo de um modo geral, e no particular das questões da mediunidade, são aspectos muito importantes para que possamos exercer a mediunidade com segurança. Lembrando que, assim como existem espíritos que desejam ser atendidos, beneficiados, resgatados, encaminhados, esclarecidos, existem espíritos com um certo tipo de dificuldade e que são aqueles que podem querer, e eles o querem há muito tempo, obstar que a humanidade avance, que o mundo progrida, que os espíritos com dificuldades sejam assistidos e orientados, que os grupos mediúnicos, portanto, consigam realizar um trabalho como o que lhes cabe. E esses espíritos podem estar, de uma maneira sutil, mas às vezes ostensiva, funcionando e trabalhando contra o êxito da tarefa mediúnica. Seja quanto ao trabalho de um médium específico, seja dentro do conjunto da casa espírita ou do conjunto dos participantes daquela determinada equipe voltada para a mediunidade. Qual é o
o papel do médium na comunicação? Na hora que ele está dando a comunicação, que ele está ali trabalhando, qual é o papel dele? Qual é a função dele ali? Ele é o grande elemento de ligação entre os desencarnados e o plano físico onde agora nós todos nos encontramos. Então, sem o médium ostensivo, nós não temos uma comunicação que seja capaz de beneficiar aqueles a quem nós nos propomos a fazer. Né? Como é que se dá essa comunicação? Como é que o espírito chega? Como é que ele fala? Como é que o médium reproduz aquilo que o espírito quer falar naquele momento? Muito bem. Como a gente lembrou, existem espíritos de várias naturezas, mas em geral, o mais importante é uma questão que serve para todos e para todas as comunicações. Os espíritos lidam mais com a comunicação através do pensamento. Então nós somos seres que pensamos o tempo todo, seja que nós estejamos encarnados ou desencarnados. Então o que acontece? Os espíritos, numa certa condição, eles não articulam tanto a palavra. Eles podem fazê-lo mesmo desencarnados, mas dentro de situações específicas. De um certo modo, a comunicação é toda pelo pensamento. Como a gente lembra do Livro dos Espíritos, o pensamento é o principal atributo dos espíritos humanos, não é verdade? É isso. Então, o médium também pensa. Então, assim como nós temos o espírito que quer se comunicar, funcionando como uma fonte emissora das radiações dos pensamentos, das mais variadas naturezas e características, o médium é uma antena psíquica. Não é? Então ele funciona como um receptor. Nós todos no dia a dia, durante toda a nossa jornada evolutiva, nós ou funcionamos como fontes emissoras ou como fontes receptoras, no dia a dia de todos. Lembrando que a mediunidade não é apenas aquela faculdade ou aquele aspecto da vida humana que é, vamos dizer assim, existente dentro do centro espírita e nas reuniões específicas. Nós somos emissores e receptores o tempo todo. E podemos estar longe do centro espírita, podemos não ser espíritas, podemos não ter nenhuma ideia a respeito, e nós todos estamos interagindo pelo pensamento. Na questão mediúnica específica, nós vamos ver as entidades, os espíritos, sejam os orientadores, sejam os colaboradores em geral, sejam aqueles que precisarão de auxílio através das reuniões, eles estão pensando, o pensamento extravasa, né? É um elemento criador e ele vai emanando as ondas mentais, e o médium nada mais é do que aquele que, ao contrário da média ou da maioria, percebe bem aquilo que o espírito está como que desejando trazer como o conteúdo da comunicação. E ele, como percebe, então ele muda as suas características. Ele pode ser um médium intuitivo, ele pode ser um médium mecânico, ele pode ser semimecânico. Todos esses matizes da comunicação ou da mediunidade permitem essa interação. Então, por exemplo, um médium tem uma postura e uma maneira de falar. Quando o espírito se comunica pelo pensamento, ele capta aquilo e ele passa a exteriorizar, seja pelo conteúdo, pela maneira de falar, pelas palavras, às vezes até pela gesticulação, aquilo que na origem começa no pensamento do espírito que está se comunicando. E vai caber ao médium, diferente um do outro, de filtrar isto e transformar essa onda mental numa onda mental como que sua, apesar de ter uma origem fora de si, para que as características do processo, seja a escrita, seja a escrita em prosa ou em verso, seja o desenho, seja uma partitura musical, seja uma pintura mediúnica, tudo aquilo são possibilidades. Mas o grande elemento de ligação é o pensamento do espírito que origina e as características daquele que vai filtrar e vai executar a tarefa mediúnica. Muito bom.
Vamos agora fazer um rápido intervalo. Então acompanhe agora a música Para o Amigo, de Júnior Vidal, do Rio de Janeiro. Quanto tempo faz que a vida passa sem que a gente se dê conta? O amigo é o mais precioso tesouro, luz que brilha abrindo caminhos por onde quer que se vá. Há quanto tempo faz que a gente cala, sem dizer pro amigo você é tudo. É o sorriso das horas felizes, o abrigo das horas mais tristes. Você é meu irmão. Então vem me dar um abraço, vem. Deixa eu te dizer, amigo, eu preciso de você. Amigo, vem sentir meu coração. Ele bate tão contente e o motivo é você. Amigo, e pode a vida separar nossos caminhos, mesmo assim não vou deixar você sozinho. Eu vou levar você comigo, amigo. Quanto tempo faz que a vida passa sem que a gente se dê conta que o amigo é o mais precioso tesouro, luz que brilha abrindo caminhos por onde quer que se vá. Quanto tempo faz que a gente se cala, sem dizer pro amigo você é tudo. É o sorriso das horas felizes, o abrigo das horas mais tristes. Você é meu irmão. Então vem me dar um abraço, vem. Deixa eu te dizer, amigo, eu preciso de você. Amigo, vem sentir meu coração. Ele bate tão contente e o motivo é você, amigo. E pode a vida separar nossos caminhos, mesmo assim não vou deixar você sozinho. Eu vou levar você comigo, amigo. Vem sentir meu coração. Ele bate tão contente e o motivo é você, amigo. Pode a vida separar nossos caminhos, mesmo assim não vou deixar você sozinho. Eu vou levar você comigo, amigo. Pode a vida separar nossos caminhos, mas eu nunca vou deixar você sozinho. Nunca, meu amigo, nunca. Obrigado.
de Arte lança este mês o livro Espiritismo na Arte, de Leon Denis. Os grandes gênios da arte prosseguem criando após a morte física? Como é a arte desses gênios no espaço? Eis alguns dos questionamentos analisados pelo autor, um dos mais importantes escritores do Espiritismo. Esta obra reúne uma série de artigos publicados na Revista Espírita por Leon Denis. Este é mais um presente do Clube de Arte para o seu coração. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. A promoção que o Clube de Arte reservou para você este mês é o DVD Intimidade Espírita do Grupo AME do Ceará, mais o CD há 2000 anos de Eduardo Barreto, mais a revista Cultura Espírita. São 3 produtos por apenas R$ 34,90. Isso mesmo, R$ 34,90. Liga agora para 0 operadora 21 3017 9800 e peça já a sua promoção. Ou visite a nossa loja virtual, lojaclubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. Estamos de volta. A loja virtual do Clube de Arte está sempre com descontos. Lá você encontra CDs, DVDs, livros e revistas com conteúdo espírita de qualidade, capazes de levar mais equilíbrio ao seu lar e consolo ao seu coração. Ligue 021 3017 9800 ou acesse loja.clubedearte.org.br e ajude a manter a programação espírita na rádio e na internet. E dando continuidade à nossa entrevista com o Dr. Sérgio, você encerrou falando sobre o pensamento, né? A ligação do espírito com o médium através do pensamento para dar a comunicação. Então, tira uma dúvida. Às vezes o médium, ele recebe uma mensagem de um espírito e o médium é brasileiro, carioca, e na hora que ele começa a falar, ele fala com sotaque carregado, às vezes no idioma alemão, ou um outro idioma estrangeiro, às vezes até com jeitos e trejeitos e alguma fala como se fosse um escravo, como se fosse um espírito lá daquela época da escravidão. Por que isso acontece? Muito bem. Apesar do aspecto principal ser a manifestação através da irradiação do pensamento, nem todos os espíritos se comunicam através do pensamento puro para ser captado pelo médium como tal. Porque se o fosse, essas questões não existiriam. Os espíritos mantêm no mundo espiritual suas características e não necessariamente se tornam, de uma maneira automática, seres completamente neutros e desvinculados das suas experiências anteriores. Nós todos nos impregnamos pelas nossas próprias vivências, nas múltiplas existências que tivemos. Então, por exemplo, um espírito que viveu em um determinado país, ele pode, quando se manifesta por um médium no Brasil, ou um médium que fale a língua portuguesa, ele transmitir junto algumas diferenças que dão como que um acento ou uma expressão das suas vidas ou de uma de suas vidas recentes, e isso pode ser filtrado dessa forma pelo médium em questão. Então daí a ideia de manifestações que sejam diferentes daquelas que nós esperaríamos de alguém que funcionasse no Brasil em língua portuguesa, como nos demais ou na média das manifestações. Então nós vamos encontrar
espíritos que têm, por exemplo, não apenas uma tendência de algo que é estrangeiro, né? Que é uma característica sua porque viveu algumas vezes num determinado país, mas a sua própria maneira de falar. Por exemplo, ele é um especialista numa área, ele tem uma impregnação sobre aqueles temas. Então, provavelmente, ele vai se referir e vai procurar um médium que possa perceber os seus pensamentos, as suas ideias, mas, ao mesmo tempo, que tenha uma familiaridade para expressar aquilo que o espírito deseja expressar. A questão do idioma é como que secundário, mas o que importa é o conteúdo. Então, o médium que o espírito vai escolher para poder se manifestar, terá que ser um médium que tenha subsídios para que a comunicação seja mais próxima da realidade, daquilo que o espírito comunicante deseja comunicar. Porque os médiuns, na verdade, todos tiveram também múltiplas experiências, mas não necessariamente eles estão, para as manifestações mais intuitivas, capazes de oferecer uma instrumentalidade de acordo com aquela que o espírito comunicante deseja manifestar. A gente lembra, talvez para entender um pouco melhor, que existem os médiuns que são mecânicos, semimecânicos e intuitivos. Se o médium é mecânico, o espírito vai encontrar o corpo físico do médium quase que à sua disposição, porque a alma do médium está devidamente desdobrada e deslocada, e aquele corpo vai ser utilizado e ele vai impregnar aquela estrutura biológica para se manifestar, seja pela palavra, seja através da gesticulação, seja através do que for, mas tendo como que o médium à sua disposição. Se o médium é de língua portuguesa e ele é intuitivo, semimecânico, mas mais para intuitivo, o espírito que se comunica, ele não poderá impregnar o médium das suas características tais. E aí a comunicação será muito mais tipicamente como num português coloquial. Então isso varia de acordo com as características do espírito comunicante e o potencial, não é? A maleabilidade mediúnica do médium em serviço, procurando contribuir para que a comunicação seja exitosa. Então, o médium, né, a pessoa, ele tem a característica da mediunidade e também as predisposições físicas e o seu nível intelectual também influencia nessas comunicações. Então, o que é, vamos por partes, a questão física, né? O organismo do médium, qual é a influência dele no trabalho mediúnico? Como é que ele tem que se oferecer para esse trabalho? Muito bem. A primeira questão, talvez valha a pena lembrar, é que o médium ostensivo, ele tem características físicas, biológicas, um tanto diferentes daqueles que não são médiuns ostensivos. Então, há uma predisposição da própria natureza do corpo para que alguém seja médium ostensivo ou não. Mesmo assim, tudo isso é passível de desenvolvimento, de aperfeiçoamento ao longo de toda a vida. Pois bem, então, se o espírito quer se comunicar, o médium ostensivo, ele deve estar confortável, ele deve ter se preparado mentalmente para aquela tarefa daquele dia, ele deve ser capaz de se desligar das suas questões pessoais, seja daquele dia, da semana, das suas preocupações. Ele deve ser capaz de se concentrar, de se abstrair das questões propriamente do dia a dia, para como que funcionar de uma maneira neutra e colocar-se à disposição da comunicação. É uma atitude ao mesmo tempo passiva, mas ao mesmo tempo proativa para propriamente compor aquele objetivo.
Então, fisicamente, ele deve ter se cuidado, ele deve estar bem do ponto de vista da sua saúde, tanto da sua saúde física, dentro do possível, como das suas questões de natureza moral e pessoal. Não é? Nós nos lembramos que a espiritualidade necessita não apenas de médiuns com potencial mediúnico, vamos dizer assim, que seja franqueado aos desencarnados, mas que sejam médiuns afinizados com a proposta de aperfeiçoamento espiritual de si próprio. Não é? Os médiuns não estão prontos para tudo. Nós todos estamos a caminho. Nós estamos evoluindo, seja na tarefa mediúnica, seja do ponto de vista dos objetivos básicos de uma encarnação de alguém. Então, a mediunidade com Jesus, que é uma outra questão importante, tem a ver com isto, né? É a formação do médium, não é? Os objetivos do exercício da mediunidade por aquele médium, a sua base de estudo, a sua base moral. Então, a espiritualidade, ela não quer tomar conta daquele organismo físico e desenvolver uma tarefa. Ela se propõe a fazer isto, mas ao mesmo tempo ela reconhece a importância do médium em questão, e na verdade todos os médiuns de uma equipe, estarem no seu dia a dia buscando um aperfeiçoamento tal que possibilite que eles cresçam durante a própria tarefa. 2 tipos de crescimento: o crescimento técnico do exercício da faculdade mediúnica e, é claro, o crescimento moral. O médium de hoje não pode ser o mesmo médium de amanhã. Não, nos 2 aspectos, no seu exercício mediúnico, né, que tende a se ampliar, que tende a, vamos dizer assim, melhorar gradativamente, para que ele seja, de hoje para o futuro, alguém que cada vez mais seja mais útil, não tanto em quantidade, mas em qualidade da sua filtragem mediúnica, né? Da sua capacidade de sentir os pensamentos, as ideias, o ideário, as intenções dos espíritos nas tais comunicações, mas ao mesmo tempo e em paralelo que ele esteja voltado para o seu aperfeiçoamento moral, a sua reforma íntima, a sua educação quanto aos sentimentos, pensamentos e assim por diante. Então, é uma questão muito dinâmica, porque quando nós olhamos a preparação de um grupo mediúnico, nós às vezes temos uma visão mais limitada. Nós olhamos, vemos as comunicações e às vezes não compreendemos bem toda uma série de questões que estão em curso. Quer ver uma outra coisa curiosa? Uma coisa é a preparação de um grupo na ótica dos encarnados, da direção da casa, do coordenador ou a coordenadora do trabalho, dos médiuns entre eles que observam as comunicações sucessivas. Outra questão é a preparação na espiritualidade e sobre o prisma, a ótica dos desencarnados. Uma reunião de um grupo mediúnico hoje é com uma determinada composição quanto aos desencarnados. No futuro será diferente. Se o grupo avança, as coisas mudam, porque isso tudo é dinâmico. Por exemplo, um grupo que começa para a finalidade do desenvolvimento e da educação mediúnica, ela tem uma estrutura no mundo espiritual. Se ela se encaminha para 2 anos ou 3 depois para assistência aos desencarnados, nós vamos ver que a espiritualidade assenta uma estrutura muito mais complexa, por causa de que a dinâmica para atender espíritos de uma certa natureza é diferente do que aquela que nós tínhamos antes. Se nós vamos funcionar para a desobsessão em certos graus de aprofundamento, a dinâmica e as questões do amparo espiritual, a aparelhagem do mundo espiritual, a assistência das equipes e falanges do bem, ela é proporcional àquilo que o grupo vai desenvolvendo ao longo do tempo. Um grupo hoje é uma coisa, um grupo daqui a 10 anos, se as pessoas, não necessariamente as mesmas, porque há às vezes alguém sai, alguém chega,
né? Mas se as coisas vão crescendo no sentido de mais estudo, mais dedicação, mais preparo, mais sentido de responsabilidade, sentido de caridade, de doação, a espiritualidade ausculta tudo isto. E ela não oferece de início todas as características de sustentação espiritual. Ela vai acrescendo gradativamente. Se o grupo vai adiante, eles proporcionalmente trazem aquilo que é necessário para que o grupo avance junto. O maior interesse da espiritualidade é que existam na Terra como um todo, nos centros espíritas em toda a parte, grupos cada vez melhor aparelhados, porque nós temos uma finalidade para os grupos mediúnicos. As outras religiões, os outros grupos filosóficos ou laboratórios de ciência não entram nesse departamento, que é o de vínculo entre uma espiritualidade que precisa ser atendida, socorrida, não é? E os recursos maravilhosos que os espíritos superiores têm utilizando o concurso da mediunidade dos médiuns da Terra. Com relação à questão física, né? Às vezes eu conheço grupos que tem um membro lá, um médium, e ele entrou numa depressão. E aí, no caso, o que é aconselhável? Uma pessoa que está numa depressão, ela pode trabalhar mediunicamente, ela deseja trabalhar, então ela pode, ou é recomendado que não? Na sua visão, o que você acha? Você diz que a pessoa já fazia parte da reunião e agora apresenta sintomas da depressão. Isso. Existe depressão leve, moderada e grave. Existe até depressão com risco de suicídio. Aliás, uma das causas mais importantes que predispõe as pessoas ao drama do suicídio é a depressão grave. Então, existem matizes diferentes. Mas mesmo no caso de alguém que esteja com o diagnóstico de depressão, isso não é melancolia, não é tristeza. Vamos dizer, depressão como um diagnóstico médico. Ela já não deve trabalhar. Ela deve ser tratada espiritualmente pela instituição. Por quê? Porque por trás de uma depressão que hoje é leve, mesmo assim, nós temos questões espirituais, que se não forem tratadas, possibilitará que daqui a algum tempo a depressão seja moderada e a coisa avance, e não é o que ninguém deseja. Então, quando acontece, seja o problema da depressão, seja um outro transtorno mental qualquer, seja um problema orgânico mais relevante, tratamento médico e tratamento espiritual. Porque o médium, ele é duplamente visado, não é verdade? Então, ele é visado como qualquer um que não é médium, mas a mediunidade, que é como se fora uma antena psíquica e que o mantém, seja ela uma antena simples ou parabólica, ela é algo que faz com que ele sintonize tanto com espíritos que foram designados para se manifestarem numa reunião mediúnica específica, mas ele no dia a dia não deixa de ser médium. Entre a prece de abertura e a prece de encerramento, é claro que a coisa é muito mais nítida, mas no dia a dia ele ainda é um sensitivo, vamos dizer assim. E quando ele está num mundo atrasado como o nosso, no seu dia a dia, para lá e para cá, na sua cidade, no seu trabalho, na sua vida familiar, ele interage também com espíritos que estão em toda parte. E nessa interação, dependendo de alguma predisposição, de alguma tendência, de alguma dificuldade num campo ou no outro, pode haver um atrelamento, pode haver uma sintonia mais forte. E aí o espírito pode acompanhar aquele médium durante mais tempo. E ele pode, vamos dizer, fazer com que o médium, sentindo essas influências, se deprima. Porque às vezes o espírito é um espírito deprimido. E às vezes é o contrário, é um espírito que quer tramar contra o êxito do médium. E aí ele impõe sintomas e isso pode atrapalhar o desempenho do médium e até fazê-lo adoecer.
Então, encerrando nossa entrevista, eu gostaria de fazer a última pergunta para você responder já para a gente fazer o nosso encerramento. O que um médium deve ter em mente para ele ser um bom instrumento na reunião mediúnica? Um conjunto de coisas. Ele tem que ser um médium preparado, não é? Um médium preparado pelo estudo das bases doutrinárias, não é? Que ele tenha tido a oportunidade de frequentar estes grupos que as instituições espíritas, de um modo geral, promovem e, portanto, que ele tenha alcançado esta condição. Mas a gente lembra que o médium ele tem que estar sempre estudando, lendo, conhecendo, porque nós vamos viver uma vida inteira e não vamos dominar, não vamos ser capazes de conhecer tantas coisas importantes a respeito das questões espirituais que já estão como que plantadas e à disposição dos espíritas e dos não espíritas. Mas o médium também precisa se reconhecer como um instrumento, como alguém simples, que tem um papel a desempenhar, né? E que ele precisa desenvolver cada vez mais essas condições pessoais de ser virtuoso, no sentido de ir deixando as viciações, as dificuldades, as predisposições antigas, substituindo essas questões do dia a dia, das vivências comuns de todos, por aspectos que aprendemos no Evangelho de Jesus. Então, o médium evangelizado, o médium que se preocupa de conhecer os ensinamentos do Divino Mestre e procurar pautar as suas experiências diárias de acordo com os preceitos do Evangelho de Jesus, ele pode ainda estar distante de uma perfeição na tarefa mediúnica, mas ele está no caminho. É isso aí. Então, chegamos ao final de mais um Despertar Espírita Mediunidade. Muito obrigada pela sua companhia e que Jesus nos abençoe e até o nosso próximo encontro. O Clube de Arte lança este mês o livro Espiritismo na Arte, de Leon Denis. Os grandes gênios da arte prosseguem criando após a morte física? Como é a arte desses gênios no espaço? Eis alguns dos questionamentos analisados pelo autor, um dos mais importantes escritores do Espiritismo. Esta obra reúne uma série de artigos publicados na Revista Espírita por Leon Denis. Este é mais um presente do Clube de Arte para o seu coração. Ligue 0 Operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. A promoção que o Clube de Arte reservou para você este mês é o DVD Intimidade Espírita do Grupo AME do Ceará, mais o CD Há 2000 anos de Eduardo Barreto, mais a revista Cultura Espírita. São 3 produtos por apenas R$ 34,90. Isso mesmo, R$ 34,90. Liga agora para 0 Operadora 21 3017 9800 e peça já a sua promoção. Ou visite a nossa loja virtual, lojaclubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem.